Olá! Na aula de hoje nós vamos estudar os dipolos elétricos. Dipolos elétricos são configurações que usualmente nós usamos quando nós tratamos de dielétricos. O dipolo elétrico contém duas cargas, duas cargas de mesmo módulo, porém de sinais contrários. São aplicados principalmente na biomedicina quando nós tratamos dos eletrocardiogramas. Então nós vamos ter uma configuração parecida com essa, em que nós vamos ter uma carga negativa com módulo Q, uma carga positiva de módulo Q, e essas duas cargas estão separadas por uma distância 2D. Nós aqui marcamos o centro delas, a mediatriz dela, que apresenta uma distância D para cada uma dessas cargas. Nós vamos pegar um ponto P no plano e tentar descobrir qual a diferença de potencial nesse ponto P. Bom, se nós usarmos diretamente o princípio da superposição, nós vamos ter que a diferença de potencial é dada por 1 sobre 4π ε0 vezes a carga Q vezes 1 sobre R2, que é a diferença de potencial dessa carga positiva, menos 1 sobre R1, que é a diferença de potencial desta carga negativa. Mas isso não ajuda a gente em muita coisa. Então nós vamos tentar usar um artifício geométrico para tentar resolver esse problema. Vamos supor que a gente trace desse ponto da mediatriz até o ponto P. Essa distância nós vamos chamar de R. Nós tenhamos o ângulo θ aqui. Se nós olharmos para esse triângulo P, carga negativa, vamos chamar aqui de O, e usarmos a lei dos cossenos, nós temos que R1 ao quadrado é igual a R2 ao quadrado mais D ao quadrado mais 2RD cosseno de θ. E se nós olharmos para esse triângulo P, carga positiva O, nós temos que R2 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais D ao quadrado menos 2RD cosseno de θ. Dividindo ambos os lados por R ao quadrado, nós conseguimos que R1 sobre R ao quadrado é igual a 1 mais D2 sobre R2 mais 2D sobre R cosseno de θ. Ou seja, isso nós invertemos agora, R sobre R1, e extraímos as raízes, vai ser 1 mais D2 sobre R2 mais 2D cosseno θ sobre R elevado a menos meio. Da mesma forma, se nós dividirmos a segunda equação por R2, nós vamos ter que R sobre R2 é 1 mais D ao quadrado sobre R2 menos D, 2D cosseno θ sobre R, tudo isso elevado a menos meio. Agora nós vamos usar um artifício matemático de aproximação. Quando nós temos um número x muito menor que 1, e nós realizamos essa conta 1 mais x elevado a n, nós podemos aproximar esse resultado para 1 mais nx. Na nossa situação, se nós fizermos o r, que é a distância da mediatriz até o ponto P, muito maior que a distância d, que é a distância da mediatriz até qualquer uma das cargas, ou seja, divide por r dos dois lados, nós temos que d sobre r é muito menor que 1. Então nós podemos usar a mesma aproximação. R sobre R1 é igual a 1, como era esse termo daqui elevado a menos meio, nós passamos o menos meio para frente, então vamos ter menos meio vezes o termo que sobrou. Da mesma forma, o R sobre R2 vai ser 1, o menos meio, que era o expoente, vezes o termo que sobrou. Bom, agora nós podemos realizar essa operação daqui, que é 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Ao realizarmos essa operação, nós vamos ter que a DDP vale Q sobre 4π ε0. Se nós multiplicarmos por R e dividirmos por R, apenas para fazer aparecer esse fator R sobre R1 e R sobre R2 e realizarmos essa operação daqui, nós vamos concluir que o V
vale 2QD sobre 4πy0 cosseno de θ vezes r ao quadrado. Agora, nós vamos tentar calcular o campo elétrico causado por esse dipolo elétrico. Bom, nós podemos usar aqui que o campo elétrico é o divergente do potencial elétrico. Isso daqui nós não vamos demonstrar agora. Peço apenas que vocês acreditem que isso daqui é verdade. Então, o campo elétrico é menos dρV, dρR, ou seja, a derivada parcial do potencial em função de R, menos 1 sobre R, dρV, dρθ, ou seja, derivada parcial de V em função de θ. Vamos chamar esse termo aqui de ER e esse termo aqui de Eθ. Se nós realizarmos as derivadas parciais, nós vamos achar que o ER vale esse termo e o Eθ vale esse termo aqui. Agora vamos fazer a introdução de uma nova variável, que é o momento de polo. O momento de polo, representado pela letra P, é o produto da carga pela distância da mediatriz até qualquer uma das cargas do dipolo. Se nós tentarmos agora escrever o campo elétrico em função dessa nova constante, que é o momento de dipolo, nós vamos ter que o campo elétrico vale 2P, que era o QD, né, dividido por 4πy0 R3, que multiplica 2 cosseno θ na direção R, mais seno θ na direção θ. O interessante observar no dipolo elétrico são as linhas de força e as superfícies equipotenciais. As linhas de força estão representadas em branco aqui, e elas sempre apontam da carga positiva, que é essa carga vermelha, em direção à carga negativa, ou seja, elas saem, vocês podem observar pelas setas, da carga positiva e chegam na carga negativa. E as superfícies equipotenciais são essas superfícies marcadas com esse tom de verde e apresentam pontos de mesmo potencial. Ou seja, se nós pegarmos essa superfície, nós pegarmos esses 3 pontos aqui, cada um desses pontos, vamos chamar de 1, 2 e 3, vai apresentar o mesmo potencial, ou seja, o mesmo valor de campo elétrico. É isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje termina por aqui. Hoje nós vimos os conceitos do dielétrico e aprendemos a calcular o campo elétrico e a diferença de potencial nele. Também aprendemos a identificar as linhas de força e as superfícies equipotenciais. Essa foi nossa última aula de eletrodinâmica. Na próxima aula, nós vamos começar o estudo do eletromagnetismo. Então, até a próxima.